A gente vai seguir no assunto, eu vou devolver a palavra para Andreasa, mas antes, Andrezão, solta mais um trecho do depoimento. Mas o senhor que ocupava o quarto principal? Quando me dava, eu ocupava. Mas tinha os objetos pessoais estavam lá? E isso era uma deferência que eu recebia tanto lá na chácara, quanto eu recebia no Palácio da Rainha da Inglaterra, no Palácio da Rainha da Suécia, em vários lugares que eu frequentei, inclusive no Kremlin, sabe? Eu tive o prazer de ser convidado a dormir no Kremlin. Eu não sei o que o Ministério Público viu de absurdo isso. Eu, na verdade, pensei em comprar um sítio para agradar a Dona Marisa em 2016. Eu tive pensando, porque se eu quisesse comprar um sítio, eu tinha dinheiro para comprar o sítio. Acontece que o Jacobitá não pensava em vender o sítio. Ok. O Jacobitá tinha aquilo como patrimônio. Andreasa, eu acho que aí a gente tem um ponto, agora vamos entrar um pouco na parte técnica, na tecnicidade da história, que é ele dizer que ele tinha dinheiro, que ele poderia comprar o sítio, mas o Bittar não queria vender. Eu acho que aí você tem um ponto importante dentro do processo, vamos dizer assim. Estou partindo agora para o lado legal da história, para o lado processual. Tem um componente engraçado aí nessa fala do Lula, que é quando ele diz que quando viajava, que a questão é, no sítio de Atibaia, ele usava a suíte principal. Aquela que seria, portanto, do proprietário, do Fernando Bittar ou do Suassuna, não sei de quem. Mas ele ocupava, tinha objetos pessoais lá. E ele se mostra indignado com isso, dizendo que era uma deferência e que quando viajava, por exemplo, para visitar a Rainha da Inglaterra, ele tinha deferência dessa ordem. Então fica subentendido que o Lula dormia no quarto da Rainha Elizabeth. Porque é disso que se trata, né? Obviamente que não. Ele ficava num quarto especial para convidado, mas é um delírio realmente frequente nas falas do Lula, por meio das quais ele permanentemente se coloca numa posição superior em relação ao juiz, que é sempre, não importa se o Moro ou a juíza Gabriela Hart, adversário, inimigo, né? Sobre a propriedade do sítio em si, não é o elemento mais importante. Quando o Lula diz que pensou em comprar o sítio, considerando que naquela altura, 2016, que é a ocasião em que ele diz ter pensado em comprar, a Lava Jato já o cercava, já o rodeava e o problema de Atibaia já existia no radar, não nos esqueçamos disso, comprar o sítio, em certo sentido, significaria resolver um problema. Assumir, portanto, a propriedade do troço e minimizar a situação dúbia em que ele se coloca nesse processo. No final das contas, embora conste da acusação a propriedade desse imóvel, desse sítio, a questão central desse processo não é a propriedade. É o fato dele ser comprovado usuário da casa, né, isso tudo com muitos depoimentos a respeito, e duas empreiteiras com negócios crescentes na Petrobras sob sua gestão, terem, segundo o Ministério Público, dado, na forma de reformas do sítio, propina para o Lula. Esse é o elemento-chave desse processo. É por esse motivo que o Lula possivelmente será condenado. Não por ser proprietário do sítio, porque ele não é, e a natureza do crime, eu insisto, consiste em ele não ter essa propriedade, em ela ser dissimulada, em ter laranjas, seja o que for. O ponto é, ele usava o sítio, foi presidente da República, logo após o término da sua presidência, passa a usar o sítio com grande frequência e o sítio é beneficiado por obras. É um sítio. É normal que a Odebrecht e a OAS, construtoras dessa monta, façam reformas num sítio a rigor modesto? Esse é o ponto. Ele usava o sítio e foi agradado por essas empreiteiras. Essa é a acusação. Talvez, Andreasa, a raiz da pergunta dele, né? Porque ele abre o interrogatório tentando interpelar de forma, como eu disse, petulante, arrogante como perguntando para a juíza: o sítio é meu, doutora? Talvez é porque ele queira enveredar, talvez porque ele queira levar a história para esse lado, que é exatamente o contrário do que você está falando.
Porque você está colocando exatamente o ponto técnico que talvez ele não tenha defesa. Eu vou passar a bola pro Joel. Exato, né? A reforma foi feita em benefício dele, em troca de benefícios que ele teria dado aí a empresas. E olha, é curioso nessa história toda a gente comparar, né, a magnitude da corrupção do Petrolão, por exemplo, e esses valores que parecem modestos, né, do que foi pra pessoa física do Lula. A gente lembrar da casa da mãe do Zé Dirceu também, coisas que são muito pequenas, são as migalhas aí. Mas é claro, muitas vezes é pelas migalhas que a justiça é feita, né? A gente não pode esquecer que o Al Capone, mafioso americano, foi preso por evasão fiscal. No fundo, o grosso do crime não conseguiu se condená-lo, mas pegou no pequeno ali. E por quê, né? Por que o Lula recebe esse tipo de pequena propina, assim, essa pequena corrupção? Não, sendo que ele não precisaria, ele teria o dinheiro para comprar, pouparia um pouco, mas ele como ex-presidente conseguiria esse dinheiro de forma legal e enquanto presidente já sabia disso também, evidentemente. No fundo, é uma mentalidade de que já se está tão acima da lei, que esses pequenos agrados, essas pequenas coisas aparecem como irrelevantes e aceitáveis, e que óbvio que não vai dar em nada, é tão pequeno e realmente perto do tamanho dos rombos e dos roubos feitos pela corrupção dos governos petistas, realmente é pequeno. Mas felizmente não estava acima da lei. E felizmente a lei está indo atrás, inclusive disso. Que uma sensação de certeza de impunidade que imperava lá atrás permitiu que o Lula quebrasse a lei dessa maneira. Agora, finalmente, se tem uma coisa no Brasil que passou a funcionar nos últimos anos, foi realmente a justiça e a perseguição a casos de corrupção, o processo a casos de corrupção como esse. E o Lula está finalmente sentindo aquilo do qual ele tinha certeza que estava acima, que é a lei brasileira. Eu vou devolver a bola lá pro Andreasa pra gente matar o assunto, mas assim, para além do espelho que talvez ele tenha na própria carceragem da Polícia Federal, acho que o Lula não engana mais ninguém, não arrasta mais a massa. Essa é uma boa análise pra gente fazer, Silvio. É evidente que tudo que era relativo ao Lula tinha um peso muito grande, porque mais próximo da sua prisão, era uma novidade, agora já não é mais, e também porque tudo isso aconteceu, a prisão do Lula em 7 de abril, já num clima eleitoral muito aguçado, sendo que ele, pela própria estratégia que concebeu para o PT, em certo sentido bem sucedida, já falamos muito bem disso aqui, colocou o Lula como candidato. Nós tínhamos, portanto, um preso, condenado, candidato à presidência da República. A farsa estratégica que se arrastou até agosto, quando finalmente o Fernando Haddad foi... Agosto ou setembro? Agora eu estou até agosto. Quando o Fernando Haddad foi finalmente transformado, ungido, candidato a presidente da República. Foi setembro. 11 de setembro foi o dia. O dia em que o Lula foi declarado inelegível. E a partir do que se tornou inevitável passar a bola para o Fernando Haddad. É óbvio que nesse ambiente, sendo aquele transferidor de votos, legitimador e garantidor da candidatura do Fernando Haddad, o cavalo, como eu chamei aqui, o cavalo do Lula, desse espírito aprisionado, literalmente, que usa o seu cavalo para levar a mensagem política adiante. Conseguiu botar o Fernando Haddad no segundo turno, méritos dele, da estratégia dele. Em certo sentido, o PT, por incrível que pareça, saiu eleito com a maior bancada da Câmara, com governadores importantes no Nordeste, um polo de resistência pronto para essa oposição, mas agora a eleição passou. E é importante fazer a reflexão sobre o papel do Lula e a importância do Lula e a força de permanência do Lula passado as emoções eleitorais. Quer dizer, agora tem um novo presidente eleito que tomará posse, um vácuo de poder evidente no PT, uma crise, portanto, de representação nesse partido, e o Lula, sem uma eleição para dar centralidade a ele, em que lugar ficará progressivamente? Esse é o ponto. Vocês vejam que ontem, aqui nesse programa, muito significativamente, nós demos pouca importância, não à toa, para o depoimento que estava em curso. Em outras ocasiões, nós teríamos tentado decifrar esse julgamento. Mas por quê? Porque a pauta política mudou já. Porque o país foi para frente. Hoje sim, concluído o depoimento, é matéria para nossa análise. Mas é já uma matéria fria, entendem? É um sinal de evolução do processo político do Brasil e de relegação do Lula.
O que será do Lula politicamente, uma vez que será condenado novamente, provavelmente por mais duas ações, também aquela do Instituto Lula, essa do sítio de Atibaia? Que lugar terá o Lula na vida pública de agora em diante? Isso tende a ser um lugar diminuto, não sei o que vocês acham.